Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos iniciar uma série de mensagens sobre o tema Conhecendo o Plano de Deus revelado na Escritura Sagrada para não sermos enganados. Conhecendo o plano de Deus revelado na Escritura Sagrada para não sermos enganados. Deus tem um plano revelado na sua palavra. Nós vemos isto desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós vemos que Deus ele trabalha com um plano. E esse plano ele segue uma sequência, ele segue uma sequência de tempo, de eras, né? E Deus vai seguindo este plano. Esse plano ele é ininterrupto, ele é um plano que ninguém pode impedir. Jó, no capítulo 42 do seu livro, versículo 2, ele disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Então Deus tem o plano revelado de uma sequência de eventos que irão acontecer sobre essa terra. E Deus tem planos também com pessoas, né? Com todas as pessoas que Deus chama para incluir neste plano. Deus vai usar essas pessoas para ser incluída nesse plano, para que venha o cumprimento deste plano. Se a gente for observar, quando, desde o início, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus ele prometeu, diante lá da sentença dada pelo pecado lá, pelo primeiro casal ter caído na tentação e ter pecado. Então Deus disse ali, a sentença ali para Satanás foi o seguinte, ele disse: da semente da mulher eu levantarei um que pisará a sua cabeça. Então nós vemos ali uma sequência. A partir daquele momento a gente vai ver a sequência daquela linhagem que Deus iria trazer o Messias, que Deus iria trazer aquele que ia vencer Satanás. Nós vemos ali, já começou o primeiro conflito ali entre Caim e Abel. Abel matou Caim. Aliás, Caim matou Abel. Aquela discussão ali entre os dois, né? E o que aconteceu? Caim, a Bíblia diz que ele era do maligno, ele deu lugar ao mal, ele cedeu para o lado das trevas e foi o assassino do seu irmão, que era o objetivo de Satanás, sempre impedir o plano de Deus, lutando para que o plano de Deus não viesse a ser cumprido. Mas a Bíblia diz que aí Deus levantou 7, aí veio 7 que ficou no lugar de Abel, né? Para seguir aquela sequência. Aí depois nós vemos ali que veio Noé, que veio toda aquela sequência, Enoque, né? Noé, toda uma sequência de pessoas de Deus. A Bíblia faz a questão de relatar as pessoas que são de Deus, que vão cumprir o plano de Deus aqui na terra. Aí depois nós vamos ver ali Abraão, Deus escolhendo, chamando Abraão. E assim vai, Moisés, né? José. E assim vai o plano de Deus se desenrolando. Davi, chega em Davi ali, né? E Jesus veio o quê? Da descendência de Davi, que a Bíblia diz, turma chamava filho de Davi. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para remir, para trazer para Deus aqueles que estavam condenados debaixo da lei do pecado, da lei da maldade, do mal. Então o plano de Deus ele vai se desenrolando. E a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 46, versículo 10, Deus diz aqui que ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Então Deus já sabe, Deus na sua onisciência, ele sabe todo esse plano que ele já projetou para a humanidade. E é muito importante a gente saber disso, irmãos, porque para evitar as confusão, para evitar um monte de coisa que o mal vai lançando e desviando as pessoas do plano de Deus. Às vezes pessoas que Deus chamou, pessoas dentro da igreja, na obra de Deus, essas pessoas são desviadas, dando ouvido a ideias do mal, que vai discordar com o plano de Deus.
Não é verdade? Então nós observamos através da Bíblia, lá no livro de Segundo Reis também, Deus falando do plano dele, que ele anuncia, do plano que ele tem, né? Aqui no livro de... Se você quiser pegar a sua Bíblia aí pra gente porque vai ser um estudo, nós vamos estar trazendo um estudo nesses tempos aí, vamos estar falando para evitar muita confusão, irmãos, porque é muita confusão. Então diz assim, porventura não ouviste que já antes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, né? Então ali era a profecia, Deus estava falando através do profeta Isaías com Ezequias, você entendeu? Deus falando assim, que o que estava acontecendo naquele momento era um plano que Deus já tinha falado antes, muito antes, e que ali estava se cumprindo, Deus estava fazendo acontecer, porque Deus, ele não falha no seu plano, no seu propósito. Lá no livro de Efésios, capítulo 3 e versículo 11, né, livro de Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo de número 3 e versículo 11, né, ele diz o seguinte, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o eterno propósito de Deus, que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. Deus já tinha um propósito eterno, uma coisa eterna que vem se desenrolando, tá certo? Então a gente não pode demorar muito, né? E aí o que acontece? Porque senão vai ficar muito longo, né? Olha só, irmãos, o que acontece? Porque nós vemos aqui que este plano de Deus, ele aciona com o seu poder, o seu próprio poder. Deus aciona, ele tem um plano, ele mesmo vai acionar no momento oportuno, né? Ele aciona esse plano com o seu poder no tempo determinado para o seu cumprimento. Você entendeu? Então tem um cumprimento. Deus sabe o momento certo de cumprir determinadas coisas sobre a terra. Isso que nós estamos passando agora está dentro do plano de Deus. É uma colheita um acerto que a humanidade plantou, muita maldade, muita coisa ruim, pessoas sem querer saber de Deus, então vem essa colheita. Está dentro de um plano, de um acerto, de uma remissão para as pessoas poderem, aqueles que se arrependerem e se voltar para Deus vão ser salvos. E aqueles que endureceram o seu coração e continuar no mal, vão ter a sua justa recompensa. Então está vindo um acerto, é um acerto que Deus permite quando vem essas situações. Agora, por que há tanta confusão? A gente vê muita confusão, as pessoas confusas, sem ter certeza de nada, aquela confusão toda. Por falta, irmãos, do conhecimento da palavra de Deus, por falta do conhecimento do plano de Deus. Então, como que a gente vai conhecer? Para conhecer o plano de Deus, eu preciso ter uma certa afinidade com o Espírito Santo. Jesus, ele disse, quando vier o Espírito da verdade, em João capítulo, eu vou fazer questão de estar acompanhando aqui, João capítulo 16 e versículo 13, né? João 16, 13 diz o seguinte, Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos fará anunciar o que há de vir. Então, a afinidade com o Espírito Santo, nós, como cristão, procurar entrar numa sintonia com o Espírito de Deus para que a gente venha entender o plano de Deus, o desenrolar do plano de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10, que este plano de Deus, que é a vontade de Deus, que as coisas espirituais, diz aqui, mas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o plano de Deus, ele não é revelado para o homem no seu natural, com sabedoria humana. É através do Espírito Santo, de uma afinidade, de uma comunhão com o Espírito de Deus, com humildade. O Espírito de Deus revela na Escritura Sagrada. Aí no versículo 14 diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele pode estudar, fazer curso de teologia, fazer tudo quanto é coisa, ele não vai entender, vai ter muita confusão na mente dele.
porque é preciso a gente sair do nosso natural e deixar com humildade o Espírito de Deus revelar esse plano, para a gente ter um entendimento dentro da Escritura Sagrada, para a gente não ser confundido. Então a primeira coisa é isso. Só através do Espírito Santo podemos entender as coisas reveladas pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia é a revelação do Espírito de Deus. No livro de 2 Pedro, eu vou ler para vocês aqui, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é uma revelação do Espírito Santo para homens que Deus escolheu, pessoas que aceitaram o plano de Deus, que se submeteram à vontade de Deus. E Deus revelou a Escritura Sagrada. Por isso que o diabo luta contra a Bíblia. Por isso que nós vemos aí as lutas que tem para anular a palavra de Deus, para tirar a palavra de Deus de circulação, para a gente não ensinar a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus ela traz a verdade para a gente não ser enganado pelas mentiras de Satanás. Então a primeira coisa é essa falta de afinidade com o Espírito Santo, com Deus, com o Espírito de Deus, para a gente poder entender o plano de Deus. Segunda coisa, falta de aplicação do texto bíblico nos seus vários aspectos, né? Às vezes a gente lê, a gente tem que ver o que está dizendo ali, o contexto da palavra de Deus, para poder nós entendermos, né, a palavra do Senhor, né? A aplicação correta da palavra de Deus. Ou seja, o manejar bem a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra de Deus? É esse discernimento espiritual para cada coisa, aplicar a palavra de Deus para cada coisa, não uma coisa da mente da pessoa, mas é a revelação da palavra. Eu tenho que falar a palavra. Deus usou Paulo para falar para Timóteo, dizendo assim: prega a palavra de Deus, a palavra, a tempo e fora de tempo. Então nós devemos nos limitar na revelação da palavra de Deus. Está aprovado para saber manejar bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus, a palavra da verdade aqui, é o dever de todos aqueles que querem fazer a obra de Deus. Todas as pessoas que querem fazer a obra de Deus têm essa obrigação de manejar bem, de entender a palavra do Senhor. Tanto é réu o corruptor da sã doutrina, como o omissor. Então, muitas pessoas corrompem a palavra, ensinam erroneamente, distorcem a palavra. Mas tem aquelas outras palavras, aquelas pessoas que se omitem a ensinar por preguiça, porque é difícil, você tem que estudar, e o povo muitas vezes não quer saber, e a gente tem que insistir. Paulo disse para Timóteo: insiste, persiste em ler, insiste ali a ensinar a palavra de Deus. Paulo, está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, Paulo ele disse o seguinte, no capítulo 20 de Atos e versículo 27, ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo, ele ensinava toda a palavra de Deus, toda a verdade da palavra de Deus, ensinando ali com sabedoria, com humildade. E aí no versículo 31 ele disse assim: portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, olha só, 3 anos Paulo ensinando, lutando ali com lágrimas, ademoestando. Ademoestar é advertir, avisando as pessoas dentro da palavra: olha, cuidado, porque a palavra diz assim, para o povo não errar e para o povo não cair na cilada do mal. Então, a terceira coisa que a gente vê tanta confusão, a primeira coisa é o quê? Falta de afinidade com o Espírito Santo. A pessoa acha que dela mesma ela vai conseguir entender o plano de Deus. Segunda coisa, falta de aplicação do texto bíblico nos seus vários aspectos, né? E a terceira coisa,
conhecimento bíblico desordenado, que a pessoa não segue uma leitura sistemática. A Bíblia ela é temática. Você precisa procurar ler a Bíblia. Você vê que as referências da Bíblia, você lê um versículo, você vê que geralmente tem um número pequenininho ali, um número muito pequeno, que ele vai apontar para uma referência, porque ele segue um tema. Então a Bíblia é um livro temático. Nós não podemos querer ler a Bíblia desordenadamente, né? Então é muito importante. Então a falta desse estudo sistemático dos assuntos principais da Bíblia, irmãos, o estudo avulso, né? O solto, sem sequência, desordenado, né? Então traz muita confusão. A pessoa, mas eu li, eu não entendi isso, porque aqui fala disso, aqui lá parece que está se contradizendo. Não tem contradição na Bíblia, tem falta de entendimento da palavra de Deus, leitura desordenada. Então a pessoa, por exemplo, o entendimento das doutrinas da Bíblia, as doutrinas que a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 6, por exemplo, livro de Hebreus capítulo 6, e versículos 1 e 2 diz assim, ó: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas, e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então isso aqui tudo é doutrinas, a doutrina dos batismos. Que batismo? O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. A doutrina da imposição de mão é uma doutrina, a doutrina do arrependimento, a doutrina da fé, são um conjunto, doutrina é um conjunto de ensinamentos. Então tudo isso está na Bíblia. Aí a pessoa despreza tudo isso aqui e barra, às vezes sabe sobre o batismo, mas ela fica ali, ela não prossegue, ela não prossegue para se aprofundar mais. Porque depois dessas doutrinas rudimentares, aqui as doutrinas básicas, simples, principais, que é fácil da gente mais entender, vem o quê? O conhecimento. Você vai se aprofundar conhecendo mais. Diz lá no livro de Oséias, né? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.